a gente se expõe às redes sociais, porque todo o conteúdo ele fica ali, né? Se você posta um vídeo, ele vai ficar ali pro resto da vida, né? Às vezes você pode apagar, mas às vezes alguém tem, e daí aquilo lá sai no futuro. E a gente tem que se preocupar com isso, porque isso derruba as máscaras das pessoas, Sim. né? Futuramente. Como aconteceu agora por último um caso, né? Que derrubou a máscara de alguém aí. E, e com o tempo as pessoas não pensam no bem-estar da religião dela, né? Porque ela tá postando, por exemplo, ali uma coisa sobre a religião dela, mas futuramente ela vai se voltar ou ela vai fazer alguma coisa que prejudique a imagem social dela, que ela usa de trampolim, aquilo, para ficar conhecida, né? E Isso infelizmente não é só algo da Umbanda, né? Todas as sim, religiões têm gente que faz isso, acaba apostando e torna pública a opção religiosa dela e não toma cuidado com aquilo que ela faz e, né, o sim, caráter e tudo mais, né? As aham, atitudes da pessoa revelam o caráter, revela a moral e tudo mais e acaba sujando a imagem de qualquer religião, né? E a Umbanda é uma dessas. Tem bastante gente assim, graças a Deus não são todos, porém são bastante, né? bastante, né? Então, mas cabe a gente ali como dirigente, tenho certeza que cada casa assume também uma Uhum. missão, uma tarefa de conversar com os filhos nesse sentido. Eu sempre procuro ressaltar isso para tomar cuidado, não só com as redes sociais, né? Mas o que vai fazer lá fora, principalmente nas redes sociais também, né? E com persistência a gente tende a diminuir bastante isso. Sim, por exemplo, eu mesmo eu evito bastante falar, apesar que no meu Instagram só tem coisa sobre, mas é uma coisa que veio sendo, não foi uma coisa que todo dia tem uma nova coisa para se olhar lá, uma coisa que veio vindo com o tempo, né? É, mas eu acho assim que se eu acho que meio que vira assim a sua capivara pública assim, né? Podemos falar assim, né? Seu registro que fica público ali, né? E se no futuro, eu acho que eu não teria coragem, tipo, de no futuro fazer tal coisa, tipo, uma coisa que prejudique e ter a cara de pau de aparecer na internet de volta, sabe? De fazer uma coisa ruim, sendo que no passado eram só coisas boas. É, É. tem gente que faz, infelizmente. Mas aí entra aquilo que a gente conversou, né? De Aham, a gente não poder deixar que isso freie a gente, aham, né? A gente tem competência, assim, capacidade para cuidar dos nossos filhos de santo quanto a isso. aham. Obviamente, um ou outro vai fugir ali da linha, vai acabar postando um negócio que está desacordo ali com o que eu acredito e tudo mais. Mas a gente chama de lado ali, ó, meu filho, não é bem assim, né? Pensa da próxima vez, ó, você fez isso, mas olha a consequência que pode gerar. Então, na próxima vez, pense, né, no que isso aí tá acarretando para você e tudo mais. Mas é aquele trabalhinho de formiguinha, né? Aham, Tem que ir sempre batendo na mesma tecla e conversando. sim. Graças a Deus, meus filhos de santo são bem tranquilos quanto a Aham. isso. Não- Que já vem, a maioria já vem já já sabem já, né, que vai ter não que seja o mesmo fundamento, mas que vai seguir a mesma linha ali, né? Hoje a maioria já que eu tenho lá é filho de santo que nunca foi de terreiro nenhum, Aham, entendeu? Então, poucas pessoas vieram do Tuco, aham, né? Veio 6, né? 5, vieram 5 e uma começou, era consulente minha lá uhum. das entidades. E ficou sabendo que eu ia ser feito, e ela falou que queria entrar para o Tulac. Daí, Agora o papel se inverteu, né? Antes o senhor ia para o cara, isso. agora o cara veio pro senhor. E daí hoje a maioria que vai lá é gente que não era de terreiro, conheceu, tá entrando pela primeira vez, conheceu a Aham, primeira vez, às vezes a Umbanda pelo Tulac, sim, primeira vez numa corrente de Umbanda, então de certa forma facilita o meu trabalho para ensinar do zero, né? aham, Então para a moldar, pessoa né? sempre vem com aquela curiosidade, não vem com vícios às vezes de outras condutas, de outras regras. Então, ó, é Sim, assim, né? Porque não adianta a gente só falar que não. Tem que aham, dizer, não pode por causa disso. Porque vai ter tal consequência, dá o entendimento, né? sim, Da aham, pessoa, tipo, ah, então entendi. Não vou fazer por causa disso. Né? Então, a mesma coisa é você falar assim, ó, não use drogas. Mas por quê?
É né? meio. Então, aí você vai lá e explica, pode acontecer Aham. isso, tal, tal, tal. Por aí Sim. vai. Pra fazer mais já uma expansão de consciência da pessoa. Eu vi na última gira que o senhor jogou o Bi também. E. E tá chegando, que nem o senhor falou, tá chegando bastante gente nova, assim. E daí. O senhor jogar o Bi é uma grande responsabilidade, né? Sim, Tá com certeza. determinando ali o futuro da pessoa e a pessoa vai alinhar todo o passado dela ao orixá dela também, né? E como é assim, o senhor jogar, por exemplo, três obis assim, numa gira só ali? O senhor, eu falo assim, o centro do senhor se unindo ao centro da pessoa ali que o senhor tá jogando o obi ali. Assim, entra a questão de organização, né? Que daí às vezes marca para jogar com uma pessoa que tá na cantina, daí às vezes chama lá no Instagram, fala que quer jogar também, daí também marca. Quando você vê, tem três que vieram e Aham, trouxeram. Geralmente é um, aham, dois no máximo. aham, Mas com a gira aberta fica mais fácil, né? Você já aham, está conectado desde o começo, já está vibrado com as entidades. aham, Lógico, tem que prestar atenção, tem que confirmar sim, e reconfirmar, aham, né? Por conta da responsabilidade, né? A pessoa vai acreditar naquilo, e aí, vamos supor, você fala que é filho de Oxóssi, mas na verdade é de Ogum, ela vai aham, começar a alimentar aquela energia de Oxóssi, vai desequilibrar, vai, né, entendeu? E você contar que sim. vai mexer com a crença dela, então tem que ter essa responsabilidade, mas com a gira aberta tudo flui, né? Fica mais E, fácil. e pro senhor, o senhor sente muito aquela pessoa que é mais do orixá assim, ou o senhor tem pessoas que são mais escondidas um pouco assim, tipo, o senhor claro, com a confirmação do guia, mas o senhor tem a pessoa que o senhor sente, que passa a energia, e tem a pessoa que é mais escondida ou não? Não, é mais intuição para É mim. mais Tem intuição. pai de santo que é mais que sente e tudo mais, mas para mim é mais intuição. O que acontece às vezes é que eu tenho isso daí às vezes numa consulta, né? E às Aham, vezes a pessoa vem, conversa e tudo mais, você já aham, pega ali. sim, Daí quando ela vai jogar o Obi, você já sabe um pouco de antemão. sim, Mas assim, na primeira impressão é muito mais uma intuição, pelo menos comigo. aham, Entendeu? sim. Daí a gente desenvolve nesse sentido. E uma coisa também que acontece também, que nem o senhor falou agora na consulta, é que se o Cambone tiver, agora para os Cambones, que eu sou Cambone, se o Cambone estiver prestando atenção e o guia falar e estiver conectado, o Cambone também escuta. É, vai ter Cambone que às vezes tá voando ali, né? Você, Escuta porque eu já escutei, daí eu fiquei. E daí eu escutei aquela voz só falando o nome do orixá, né? Com firmeza, aquela voz firme falando. E daí logo em seguida o médio junto ao guia pega e fala. Não, não fala assim, mas dá a entender que você também escutou, você está conectado ali, você não vai falar ali pro consulente, né? Porque ele tem que jogar o obi dele, mas você sente que aquilo é a verdade ali, entendeu? Então sim. é a conexão ali. Coisas que já me ocorreram que eu Daí cabe fiquei. ao Cambone estar Aham, atento, daí se eventualmente vai jogar o Obi lá, você já pesca, né? Ah, então. sim. E guardar E, pra ele, né? Não sair falando e tudo mais. isso é importante também. E também, agora voltando um pouco esse gancho do Cambone que eu esqueci, mas o Cambone ali, bem conectado, como eu falei, ele sente tudo que está acontecendo na consulta e às vezes até o que vai acontecer, né? Sim. A energia da pessoa ali, então um Cambone bem conectado, ele se desenvolve muito na gira, né? Por isso Uma que você gira tem bem que trabalhada. ter essa incorporação aí do trabalho, da tarefa de Cambone. Aham. E às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu vou ficar aqui só anotando, que não, Não, entendeu? não. Né? Então, às vezes tem gente que às vezes pensa nisso. É, Daí se ficar ligado nisso, você pega exatamente isso. Antes da entidade pedir um material, você já sabe, sim, aham, você já já me sente, aconteceu você já vê o também. que entendeu? Então é o desenvolvimento do Cambone, né? Por algumas vezes já me peguei abrindo a gaveta ali antes de a entidade pedir uma vela ali já, Sim, sabe? Mas é a conexão, é prestar atenção ali no que você tá fazendo ali, com carinho, com amor, dedicação e a caridade, né? Que a gente tá fazendo a caridade ali. com certeza. E vamos pegar um gancho também que o senhor falou. O senhor falou sobre o Evangelho de Jesus. Eu tenho um parente meu, que é meu tio muito querido por mim. Um abraço, tio. O senhor sabe que eu tô falando do senhor? É, que ele é cristão. E daí ele perguntou, quando eu fui na casa dele pela última vez, que eu falei que desde que eu entrei pra Umbanda, foi tirada aquela foto que eu falei pro senhor com o caboclo caçador, né?
Então, quando eu entrei realmente para a Umbanda, eu fiz a questão de postar aquilo lá, mas mais para deixar claro que eu era um bandista, entendeu? Para deixar claro, ele é um bandista. Não, para não esconder de família, para não esconder de parente, para não esconder de amigo, para não esconder de ninguém. E daí ele me perguntou o que a gente fazia lá dentro. A resposta que eu dei para ele foi que a gente segue o evangelho, mas a gente não usa a Bíblia, né? Mas daí ele falou assim: como que você segue o evangelho se você não usa a Bíblia? Eu falei: a gente prega o amor, que leva de novo ao nome do Tulak, né? A gente prega o amor, a gente dá a caridade, a gente estende a mão às pessoas, né? A gente puxa elas para a luz. E se o senhor pegar os mandamentos de Jesus, os três primeiros basicamente são esses, né? Que é o evangelho de Jesus, né? Então a gente segue o evangelho sem saber que, por exemplo, o bandista que ele cresceu, que ele nasceu dentro da Umbanda e ele nunca leu uma Bíblia, ele está seguindo o evangelho inconscientemente, né? Ele não tem consciência que ele está seguindo o evangelho de Jesus Cristo, né? Às vezes até por aprender com o tempo, às vezes tem, mas até criar essa consciência. Agora eu, por exemplo, que já vim de uma religião de cristã, eu vim da religião cristã, quando eu adentrei a Umbanda, eu percebi isso logo de cara, né? Que a gente segue o evangelho de Jesus inconscientemente. Sim. Uma coisa pra emendar, pai? Então, é que na verdade a gente também é cristão, Sim, né? Todo mundo também. que acredita em Jesus Cristo, todo mundo que leva os seus ensinamentos e tudo mais, é cristão, É cristão. né? Então a Umbanda, pelo menos a nossa Umbanda, é uma religião cristã também, entendeu? Então a gente acredita em Jesus Cristo, faz aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele pregou, então a gente é uma religião cristã, parte dessa premissa aí. E isso vem muito da questão de botar numa caixa, né? Sim, Dizer, Jesus é só sim, da católica, só da evangélica, só do judaísmo. Na verdade, entendeu? Não é, ele é muito mais do que isso. Ele vem, né, e novamente, falar no Evangelho de João, ele veio dos judeus, mas não só para os judeus, sim. entendeu? Ele foi E ele até mesmo o. coloca, se você pegar lá o evangelho dele, lá, estudar, e aí entra a necessidade de você pegar e abrir lá o Evangelho segundo o Espiritismo, você vê que, quando eu li a primeira vez o livro, o negócio abriu minha cabeça, assim, ó, de um jeito que eu falei, meu Qual Deus, livro, pai? Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo. Entendeu? Esse é o Lá nome. tem, ele pega todas as principais passagens de Jesus lá, das pregações dele, Aham. e aí ele começa a dar a visão do Espiritismo para aquilo. E aí você Sim. vê que faz total sentido, entendeu? Ele pegando e dando aquela interpretação de uma vida eterna, entendeu? Ah, tem resgates. Por que ele falou isso? Por conta de resgates do passado e Aham. tudo mais. Por que Sim. ele falava da ressurreição e tudo mais? Aham. Segundo o Espiritismo, a vinda de Jesus é a segunda revolução do Espírito. A primeira vem com Platão, com Sócrates, aí Aham. depois veio com Que vem a genialidade, né? Vem o então, daí poder de vem, pensar. e aí vem com Jesus falando muito sobre parábolas, Sim. para que não ofuscasse a mente, a visão da pessoa daquela época, mas se você for ver o ensinamento de Jesus, está conectado com o que Platão e Sócrates sabiam o caminho lá. Aham. E aí a terceira revolução do espírito é com quem? Com a obra de Kardec. Que daí Sim. vem para dar mais clareza ainda e aprofundar e reforçar tudo aquilo que daí não é mais isso. A própria Bíblia diz lá que o espírito o próprio ensinamento de Jesus diz, né, quando ele estava depois que ele morre e tudo mais, ele vem e fala que ele, eu vou, mas eu vou voltar com o nome de Espírito da Verdade. Né? Aham. E aí, quando começam a vir a obra de Kardec, vem lá um Espírito chamado Espírito da Verdade, vem para reforçar tudo aquilo que ele falou, Sim. entendeu? Então tá tudo conectado. Queiram ou não queiram, né? Não dá para colocar Jesus dentro de uma caixa. Uhum. Dizer é só assim, tá certo, tá Só assim, tá certo. errado, Aham. entendeu? E a própria Santas Almas, né? Trabalha com as linhas de Jesus Cristo. Né? Teve Muito. uma vez que até um consulente me perguntou, né, que até ficou em xeque, né, ele trazendo para um conceito histórico, falou, eu tenho dificuldade de acreditar quando um preto velho fala que Jesus te abençoe, porque se você for ver no contexto histórico, você tirou lá um negro da África, ele tinha a religião dele, e você impôs que ele acreditasse em Jesus, que ele seguisse, né, que ele converteu ele no Aham. cristianismo. Como é que depois ele morre e vai falar de Jesus e vai esquecer tudo aquilo, né? E ali Aham. foi para mim um choque, um baque, né? Eu falei,
Pior que o cara tem razão, né, cara? Se for ver no contexto histórico, Sim, né? Você impôs ali uma São... fé, ele tinha uma fé lá africana, de matriz africana, muito ligada ao candomblé, ancestralidade e tudo mais. Veio para o Brasil à força, contra a vontade, foi escravizado, e ainda o senhor botava uma corrente no pescoço dele, agora você vai acreditar? Jesus Nisso. Cristo. Ele é um católico, você estava lá, não serve mais. E aí você vê que o quê? Você é batizado, você ganha outro nome. Quando ele desencarna, fruto da evolução dele enquanto espírito, ele deixa para trás tudo isso. Sim. Entendeu? Ele perdoa quem foi o senhor dele e tudo mais, e entende que Jesus Cristo é algo muito maior do que a religião dele, não é porque faziam coisas erradas em nome dele que ele é errado. Entendeu? Ele começa a ter essa interpretação. Isso é muito importante, né? E até perguntou com relação aos caboclos também. Né? Ele acreditava em Tupã, na natureza e tudo mais, e aí vem um caboclo ali e falar de Jesus Cristo, mesma coisa, entendeu? Quando ele desencarna, recobra a consciência, vê como um espírito evoluído, ele vê que Jesus Cristo tem uma missão muito maior, entendeu? Então ele pega esse elo, e se você for ver na própria Bíblia, em várias passagens, vários evangelhos, conforme os discípulos dele lá, os apóstolos, tem várias mensagens que você vê que Jesus está dizendo que é algo maior. Sim, entendeu? No Evangelho de João, ele fala lá que né, tem outras ovelhas que não são desse aprisco, né? Ou seja, tem outras ovelhas que não são desse rebanho. O que ele está querendo dizer? Entendeu? Ele também tem outras questões, quando ele fala, eu vim dos judeus, mas não para os judeus. Entendeu? Todos virão até mim quando eu for levantado na cruz. Entendeu? Então ele tem várias, você começa a estudar essas passagens, você vê que ele está dizendo nas entrelinhas que é algo muito maior. Sim. Entendeu? E aí entra a questão do preconceito, do apego, de colocar numa caixa, é só, tá cometendo heresia, mas quem que tá julgando? É verdade, quem tá julgando, pai? Eu tô apenas vivendo a minha fé, né? Ou é a outra fé que tá dizendo que eu tô cometendo uma heresia, que você tá recebendo, né, o adversário, como a gente falou e tudo mais. Na minha fé nem existe isso, cara. Eu tô 1 ano e meio tocando no terreiro, nem abri a boca para falar isso lá no terreiro. Entendeu? Então, é algo que tá mais nele. Quem que tá julgando? Sim. Jesus nunca julgou ninguém. Nunca julgou ninguém. E agora ele que se diz seguidor de Jesus, o que ele tá fazendo? Tá julgando. Entendeu? A acusação vem dele, né? É mais ou menos isso. Eles querem andar no meio de santos e culpados, imaculados e tudo mais. Jesus andava no meio de quem? De pecadores. Isso. Entendeu? Andava no meio de prostituta, de ladrão, de cobrador de impostos. E buscava estender a mão, dava quando queriam apedrejar aquela mulher lá, o que ele fazia? Ele se ajoelhava, olhava no olho dela, né? Tá na Bíblia lá uma passagem que ele chega ao ponto de escrever alguma coisa no chão. Aquela mulher estava ajoelhada. Se ele escreve no chão, ele se ajoelhou também. Ele olhava no olho dela. Fala, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Sim. Então ele se coloca no lugar do pecador, pega ela pela mão e levanta. Sim. Cadê agora teus opositores? Ninguém mais está aqui para te tacar uma pedra. Agora vá porque e não peque mais. Pecador. Entendeu? Sim. Então, enquanto eles estão julgando, estão tacando pedra, Jesus nunca fez isso. Nunca julgou, nunca fez nada nesse sentido. Muito pelo contrário, não estava preocupado com o que você era antes, porque ele andava no meio de ladrão, de prostituta, de cobrador de impostos, que era, né, naquela época, era uma representação do império, da força do Império Romano. Sim. Né? Então, rebeldes seria também. mais ou menos os políticos corruptos de hoje. Sim. Que eles vinham, eles pegavam gente do povo, que eram judeus, e colocavam porque eles conheciam o comércio, conheciam as pessoas, e o Império Romano dava poder, dava dinheiro para ele. E eles governavam. Para pegar e cobrar e arrecadar imposto para tirar deles e levar para o Império Romano, para o imperador. Então eles vinham como uma opressão e tudo mais. E aí ele andava no meio dessa população. Né? Por quê? Porque é eles que precisam dele. É o que ele fala, não é os sadios que não precisam de médico, é quem está doente. Tanto é que... Então ele traz esse ensinamento assim, que hoje quando você interpreta, né, ainda mais com a visão que eu tenho assim, depois de uma feitura de santo, puxando dos estudos lá atrás, né, tanto da obra de Kardec, né, eu nunca li a Bíblia, foi uma passagem ou outra, mas quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz todas essas questões. Entendeu? Então, a questão da humildade, né? De, por exemplo, que nem não se colocar numa caixa, não achar que eu podia muito bem dizer, não, Jesus é coisa dos evangélicos. Não, entendeu? Não, ele tem um ensinamento muito maior. Ele foi até os persas, ele foi todo mundo que ele foi até o soldado romano também, tem passagem dele indo até um soldado romano. Então ele foi a quem abriu os braços para ele abraçou, né?
que nem o senhor mesmo disse. Sim, ele nunca esteve Isso. preocupado em que a pessoa era, Sim. entendeu? Você pega lá Paulo, por exemplo, que escreveu mais da metade dos evangelhos da Bíblia. Sim. Antes de se chamar Paulo, né, ele era Saulo, ele perseguia e assassinava cristãos. Ele trabalhava para o Império Romano, né, perseguindo e assassinando cristãos. E aí quando ele chega, Jesus se revela para ele tem essa revelação, fica cego por um tempo, né, conta a história, aí depois ele recobra a visão dele, ele começa a trabalhar para a obra, né, ele fala tudo que eu acreditava era esterco. Sim, então era algo que não existia. E aí ele começa a viver, escreve mais da metade dos evangelhos que estão na Bíblia. Então, por exemplo, se Jesus se rebelasse contra ele, ele pega alguém que era opositor, era perseguidor, assassinava pessoas que eram dele, sim, entendeu? o povo dele perseguiu o próprio Jesus enquanto ele ainda estava vivo, sim, né? Entendeu? Então, a gente usa Jesus como modelo, né? Então tem várias obras assim, acho que até Emmanuel falou isso através de Chico Xavier, né? Estude o Evangelho segundo o Espiritismo, estude as obras de Jesus, para que se um dia eu me distanciar, isso Emmanuel falando para o Chico, se um dia eu me distanciar do que está dizendo, né? Tanto as obras de Kardec quanto aquilo que Jesus Cristo disse, você deve seguir eles e abrir mão de mim, entendeu? Então a gente tem que ter ele como modelo. Para o Espiritismo, Jesus é modelo de conduta, de padrão de conduta. Jesus nunca julgou, também não vou julgar. Jesus sempre acolheu, então também tenho que acolher. Então Jesus era essa figura, a gente tem essa figura de um Jesus dócil, né, com aquela ovelha que se entrega para o matador e tudo mais, mas ele volta como um leão da tribo de Judá. Sim. Né, um leão consumador, fogo. Né? Ele então, volta trazendo a espada. Ele adora o pecador, mas ele tem uma ira contra o pecado. Sim. Entendeu? Então ele anda no meio dos pecadores, ele quer ficar no meio dessa população, ele quer resgatar essa população, mas ele tem uma ira contra o pecado. Entendeu? Ele chega lá no templo, derruba tudo, quebra, entendeu? Ele estabelece a ordem, como que se deve portar na casa do pai dele e tudo mais. Então eu interpreto isso como um tremendo revolucionário da época dele. Sim, muito. Eu acho que o maior até hoje, né? O Com maior certeza. Que existiu. Ele pegou e peitou não só o Império Romano, quanto a igreja que se estabelecia naquela época, os sacerdotes. Né? Então, como que esse homem que se diz filho de Deus anda junto com esse tipo de pessoa, entendeu? Porque os sacerdotes da época, eles andavam lá, não ficavam trancados, enclausurados no templo, somente em oração, se beneficiando daquela relação que havia entre o Estado. O Império Romano não interfere, a gente também não interfere, né? A igreja da época lá manipula a população para não se rebelar contra o Império Romano, paga lá os impostos, o Império Romano também não interfere aqui nos privilégios da igreja, se faz de conta e tudo mais. E Jesus chega para peitar isso aí. Entendeu? Então por isso que há Porque desde o primeiro momento já é caçado já. De paradigmas e tudo mais, entendeu? Daí ele começa a ser perseguido e tal, mas pra gente, enquanto espiritualistas, é essa questão de um padrão de conduta, de um modelo, de um exemplo. Entendeu? Então, estou em dúvida, o que Jesus ia fazer no meu lugar? O que eu estou fazendo? Ia agradar Jesus ou ia desapontar ele? Então tem que conhecer a obra de Jesus Cristo. E aí cabe a gente sem o nosso preconceito também. Entendeu? O Jesus da história, a história de Jesus Cristo, o que ele fez, separado Jesus da Bíblia, separado Jesus de fé de outras religiões. Saber interpretar isso aí sem preconceito, nosso também, e aí extrair tudo que tem de bom, e tem muita coisa boa para você extrair disso daí. Muita coisa boa. Então a fé cristã é isso. Quando fala, porque eu sou cristão, que bom, eu também sou. Eu acredito e sigo aquilo que Jesus Cristo fez. Firmemente. Entendeu? Eu não julgo as pessoas, eu não falo mal dos outros, sou vítima às vezes de muito preconceito e tudo mais, mas Jesus também fez o dele, e continua fazendo até hoje, e vida que segue. Entendeu? Eu não dou essa importância e tenho isso como um padrão de conduta. Muitas vezes as pessoas chegam, perguntam, daí eu falo, o que Jesus faria no teu lugar? Se você sentasse do lado dele aí para conversar, né? Senhor Jesus, estou com tal e tal dúvida. Né? Você acha que ele ia se alegrar ou ia se desapontar? Era motivo para ele se envergonhar. Né? Então a pessoa eu acho que eu ia desapontar. Então alguma coisa você tem que mudar. Né? Você tem que mudar isso aí, deixar para trás alguma coisa. Entendeu? Então evoluir. Pro espiritismo é isso, né? É a perfeição encarnada. Entendeu? É o mais próximo da perfeição que veio em terra, foi Jesus Cristo, como exemplo. Para que a gente possa ter ele como exemplo, né, de boa conduta, do que fazer, do que não fazer,
né? Então ele trouxe vários mandamentos, isso aí está na Bíblia lá. Eu pergunto para ele qual que é os mandamentos mais importantes. Amar a Deus acima de qualquer coisa. E o segundo Sim. mandamento é semelhante ao primeiro. Amar o próximo, A coisa. entendeu? Como a si mesmo. Sim. Entendeu? Então, ou seja, Aham. ele interliga todas as coisas. Ensinou várias situações. Até porque Então, ele mesmo fala que quando estiver alimentando uma boca carente, você está alimentando ele. Porque ele é ele é o povo dele, né? Ele fala mais ou menos assim, né? mas daí entra a questão do preconceito, né? Até Aham. nós. Tem gente que acha que é só Exu, que é só Pombagira, que não é, mas todos esses espíritos se espelham em quem? Jesus. Uma vez até foi uma situação Então tem que que, buscar que eu o lembro conhecimento direto na fonte. direto na Dá para você fonte, dar assim. conhecimento pelo guia que está trabalhando junto contigo também utilizar. Se, uma vez eu vi uma pessoa falando, não foi dentro do terreiro. Sempre, né? Só complementando, sempre Aham. passando pelo crivo da razão. Entendeu? Como? O crivo, você botar, aí entra na questão das obras de Kardec. Como Aham. saber se uma mensagem espírita é boa ou é ruim? Leia. Faz sentido para você, de acordo com o que Jesus falou? Sim. Entendeu? Traz uma mensagem boa, interfere no livre-arbítrio, há um Aham. respeito. Então você está passando por um juízo racional. Entendeu? Então você está interpretando isso daí, não. Faz sentido, né? É Uhum. algo que vai acrescentar na minha vida e tudo mais. Entendeu? Então agora você pega uma outra mensagem espírita lá, Aham. dizendo que se teu pai não concorda com você, você deve sair de casa mesmo, não tem que respeitar quem não te respeita, Aham. olho por olho, dentro por dentro. Você já sabe que vem de um espírito que talvez não seja tão de luz assim, Sim, aham. entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. Essa sede de sangue que é errado, né? O senhor falou ali da obra de Kardec, ali é uma frase que do primeiro livro, né? E eu acho que eu sempre vou me lembrar dela. Foi uma que eu li uma vez só e ficou meio que cravada na minha mente, que é quando eles perguntam o que é Deus para um espírito ali, né? Daí ele responde assim: o quão melhor você seria se você soubesse o que é Deus, como é Deus. Você só se tornaria mais arrogante perante seus irmãos. Mais arrogante no sentido de você sabe mais, você sabe que é Deus e você isso comeria você de ego, né? Então, eu acho que nem o senhor falou de ver uma frase que é certa ou errada, acho que essa é uma frase muito certa. A gente não precisa saber é, o que é ou quem é Deus, a gente só precisa viver nele, sentir quando ele está presente e viver por ele também. Acho que isso é Sim, importante. e aí fica até né, uma mensagem aí para não se preocupar com o nome do guia, sim com a mensagem que ele vai trazer. É, Que às vezes tem porque muita sede de. esse guia era espírito superior que eles falavam, né? Importa o nome? Não importa o nome. E se ele se chamasse de Paulo ou José, ia fazer diferença? Sim, é igual o senhor falou do Entendeu? Emmanuel, né? Emmanuel, para quem não sabe, ele era o guia de Chico Xavier, né? E ele ajudou o Chico Xavier a escrever os 400 e poucos livros dele, né? Foi como orientação, né? Aham, Aí veio sim, vários outros espíritos que sim. foram. Cada livro tem. O Entendeu? espírito que Mas, por nem. exemplo, questão do nome. Tem um Aham, dos livros do Chico lá que foi psicografado pelo espírito que se apresentava como Humberto de Campos, escritor. aham, E falava que ele era o escritor Humberto de Campos. O que a sim. família fez? Era direitos autorais, então, já que ele é Humberto de Campos, né? Então ele está escrevendo uma obra, então ele tem o Aham, direito também a receber aí. sim. Né? Chico não recebia nada, mas a família estava querendo. Todo E o aí, valor de Chico era convertido por caridade, né? então, e aí o que o espírito falou? Então, a partir de hoje eu sou espírito X. Mudou o nome dele, entendeu? Então ele psicografava a mesma mensagem, via da mesma consciência, Sim, só que aham. assinava como Espírito X, Pra você ver, né? entendeu? Às Então, vezes. importa o nome? Aham. Importa a mensagem, é o conteúdo da mensagem. Se acrescenta para tua vida, é algo que traz uma construção para você, então foque na mensagem, não no autor dessa mensagem, Sim. entendeu? Então é Aham. isso aí, é algo que até para desmistificar e servir como um escudo para qualquer médium, principalmente no começo. Às vezes pensar porque o espírito se apresentou com o nome de caboclo tal e falou que é para fazer isso ou aquilo, entendeu? Então começa que não é porque ele se apresentou com aquele nome que de fato você está seguro, entendeu? Então Sim, tem que aham. muito o Sim. buraco é muito mais embaixo, né? Aham. Porque a gente não vê, a gente não sabe o que está acontecendo no plano de lá, É. entendeu? Eu mesmo tenho muita cautela. Então, não é porque eu sou pai de santo que eu estou blindado para qualquer interferência, vou receber comunicação só de espírito de luz,
Uhum. entendeu? Não é assim que funciona. Uhum. Agora, quando eu tô dentro do terreiro, agora eu tenho essa segurança. É, que o senhor tá tendo. O senhor tá tudo totalmente protegido e também tá a par da Entendeu? situação, né? Então, né, porque tem o sei os elementos de segurança que tem lá. Então, se às Uhum. vezes eu recebo uma intuição fora do terreiro, eu espero a confirmação lá. Aham, Às vezes eu sim. espero a reconfirmação. Aham. Às vezes eu espero 3, 4 vezes a confirmação. Às vezes até o guia chegar pro Cambone e falar, o Pai de Santo tem que fazer isso, isso e isso. E agora tá confirmado. Entendeu? Porque é questão de segurança. Aham, sim. Entendeu? É que segurança, às vezes uma coisa que eu mexo ali, já mexi todas as peças do quebra-cabeça ali. Uhum. Então, se é por achismo meu, pode ser que. Sim. Mas é dessa forma de trabalhar que o senhor quebra também, né? A questão do senhor achar, tirar a dúvida, assim. O Sim, tempo, o tempo, Jesus Cristo mesmo fala, né, que o tempo é o maior ensinamento, né? exato. Ele fala, é parecido com isso que ele fala, mas ele fala sobre isso, né? Que o tempo vai fazer dos discípulos dele tão grande quanto ele foi. Exato. Aham, Ele traz ensinamento muito simples, mas muito complexo ao mesmo aham, tempo, é muito profundo, te coloca em sim. xeque, te Aham, ensina em várias situações, entendeu? Então, para nós espiritualizados, né, espiritualistas, o aham, que a gente tem que ter em mente é isso, um padrão aham. de conduta, um exemplo. Sim, Qual que é o maior exemplo que tem na Terra? Não é o Pai de Santo, não é o Caboclo Tupinambá, aham, não é o seu Sete Catacumbas, é Jesus Cristo, entendeu? aham, Então, sim, se o seu Sete Catacumbas começar a se desviar, falar qualquer coisa que interfira a obra dele, entendeu? Então, é mais aham, ou menos isso. Ele busca fundamento lá. aham, Ele é das almas, ele trabalha como mensageiro de Jesus Cristo. sim, E aham, vários outros espíritos. Por quê? Porque a verdade é uma só. Então, mesmo que você pegue lá o seu Tupinambá, que não é das almas, entendeu? Mas a mensagem dele, em essência, vai conduzir para aquilo que Jesus falou. sim, Porque aham. não é uma mensagem só. Tem várias formas de se dizer, mas vai chegar lá. Entendeu? Então, Isso é é nesse verdade, né? sentido. Então, às vezes a gente pega e valoriza muito o espírito, por quê? Porque está muito próximo da gente. É com ele que você vai conversar numa consulta, é com ele que você vai buscar uma primeira um auxílio. Pô, tem as energias de Deus, tem os orixás, tem Jesus Cristo que vem em terra como exemplo, entendeu? Sim, Então, aham. prega e busca também isso, né? E se cerque dessas situações para o teu conhecimento. Sim. Se blinde mais com o que é bom, né? Daí tem a questão do preconceito nosso também, né? Como eu Ah. já havia dito, né? Às vezes você se fecha, ah, não, aqui é só Exu e É, Pombagira, eu sou da Umbanda, entendeu? eu Então não anotei é isso. exatamente isso daqui que o senhor falou agora. Eu anotei aqui para falar depois, que é uma vez que eu vi a pessoa falando. Tenho a entidade específica, mas eu não vou falar, mas falou a entidade específica, né? Exu tal, falando de Jesus, né? Na minha hora ele me encaixou ali como apenas um desconhecimento, tipo, má informação da pessoa, mas que eu não levei pra frente também porque eu sei da verdade que é, da verdade que eles trabalham, né? Justamente isso que o senhor falou agora, né? A pessoa ficou abismada com um tal Exu falando de Jesus, né? Né? Daí tem que dar, cabe ao médium de atendimento dar o conhecimento. Ou dar Sim. o mínimo de condição para que o guia busque esse conhecimento na mente dele para poder. Aham. Ficou Tem. assustado, meu filho, porque nunca viu um espírito de luz falando de Jesus, você acha que Jesus é só da outra religião, e aí você dá teu ensinamento. Aham. Jesus é muito mais que isso, é isso. Com o conhecimento, Aham. né, que ele dava, Sim. sempre dando conhecimento para aqueles que chegavam, né, chamado de professor e tudo mais. Sim. Então ele quebrava esses paradigmas. Né? Meu povo perece por falta de conhecimento, então tem que dar o conhecimento. Não adianta Sim. só você falar que não ou que sim. Tem que chegar e explicar o porquê, Sim, aham. entendeu? Então, E você dando esse conhecimento, você vai quebrando. uma missão muito difícil também, porque tem pessoas que têm a cabeça muito fechada também, né, pra falar sobre isso, né? Tanto na época dele quanto na nossa época, né? Acredito que na época dele seja mais, mas hoje é bem difícil também dar esse conhecimento que o senhor falou, né? Vai através de uma Vai através do insistência. nosso conhecimento. Você não vai dar um É, conhecimento que você não tem. Então, o sim. médium tem que se instruir, tem que pesquisar, tem que buscar estudar sempre, Aham, sim. sem ficar numa caixa, Aham, sim. entendeu? Sem buscar coisas que conflitem com a realidade do terreiro que você vive, Sim, aham. buscar principalmente o conhecimento dentro do terreiro. Como que busca? Participando do terreiro. Não vai ser só na terça-feira lá no Tulac. Sim, tem a Pô, toda segunda-feira, o que manutenção. aconteceu lá no Tulac? Antes eu tinha uma escala, terreiro pequeno e tudo mais. Então na segunda-feira tinha lá uma escalinha e tal, não sei o quê. A senhora Pô chegou no final do ano passado e falou: a partir do ano que vem não vai ter mais escala.
Em troca, o Pai de Santo vai dar pequenas doutrinas, pequenos encontros, e vocês vão vir para buscar esse conhecimento. Não é mais obrigatório vir. Uhum. Mas se não vier ninguém, ele vai trabalhar sozinho. Então tem que vir, entendeu? Vocês se organizem, coloquem na mente de vocês para pelo menos uma vez por mês tentar vir, Aham, sim. entendeu? Para, em troca, digamos assim, você buscar esse conhecimento. Você está com um tempo mais acessível com o Pai de Santo, é nas doutrinas, é em tudo isso daí que você vai buscar esse conhecimento, Que entendeu? bonito, né? Então, aí, pô, estude, entendeu? E aí falava, pai, eu li nesse livro aqui, isso, o que Aham, será que é? Qual que é a visão da casa quanto a isso? Entendeu? Não estou limitando só para buscar o conhecimento em mim, como se eu fosse o dono da verdade. Às vezes eu também não sei, que é o que eu falo, pô, eu não sei. Vamos aham, esperar quando o seu sete vir em terra e perguntar para ele, aham, para ver qual que é a visão que eles dão, sim. entendeu? Então abrir realmente esse leque, assim, que é pelo E, menos o jeito que eu tento conduzir a casa lá, sempre em busca do conhecimento, entendeu? Entender o porquê e para dar ferramenta de trabalho para os guias. sim, Entendeu? Então, se aham, você não tiver um mínimo de ferramenta no teu mental ali, entendeu? Isso aí é... No Espiritismo trata bastante disso. Eles cobram essa parte doutrinária de você estudar as obras e tudo mais antes de você começar a psicografar, por exemplo. Você não vai chegar na Umbanda, você chega, e às vezes se a pessoa estiver já no ponto do desenvolvimento dela, em uma, duas giras ela já está girando, sendo vibrado. aham, Vai sim. numa mesa espírita para você ver quanto tempo você vai levar para começar a tentar a psicografar. Uhum, Entendeu? São aham, anos estudando a sim. obra ali, vários livros e Vendo. participando de doutrina e passes e não sei o quê, para quem sabe, talvez você tentar sentar numa mesa e psicografar, Aham, entendeu? Então é algo que para a gente, um bandista, tem que ter, sim. pelo menos no dentro do terreiro, eu sempre tento instigar isso com meus filhos de santo. Lógico que tem alguns que não estão nem aí para isso, infelizmente, só que acabam sendo marionete, né? Aham, sim. Entendeu? Às vezes tem filho que chega e fala, ah, eu converso muito com o seu Zé Pilintra e não sei o quê, mas você tem certeza que é ele? A pessoa fica, ó, oh, só pra você ter uma noção, meu filho. Eu, como pai de santo, não converso com o seu Zé do Trilho assim, ó. Quem sabe, talvez, uma intuição durante a semana inteira, duas frases. Sim. Isso que eu tenho uma casa para tocar. O que Aham. você tem tanto para fazer que você precisa estar com o espírito ali, trocando ideia com To- você direto? Toda hora tá ali. Sim, aham. Chico Xavier É. até chegou e falou uma vez, tem uma entrevista que eu li dele, Aham. ele andava muito sozinho, né? Ele sempre foi muito isolado na dele, tinha um monte de gente em volta, mas pessoas que Aham. às vezes querem, né? Ficar perto por conta das obras, das mensagens. Aham. As pessoas falavam que se sentiam bem perto dele também. Aí ele chegava assim, às vezes ele ia em cemitério, ele gostava de ir muito, ele chamava por Emmanuel, ah, mas cadê os meus mentores? Tô me sentindo só, preciso conversar. Não sei o que que adianta ter um mentor se quando eu preciso ele não vem, entendeu? Ah, vou ter que procurar outro mentor para mim e Aham. tudo mais. Por quê? Porque mesmo ele tendo essa necessidade, eles não vão. Sim, aham. Entendeu? Tem que ver, É. pô, você está aqui encarnado, você tem que passar pelas suas situações Sim. encarnado. Aham. Então, se você busca muito isso, novamente voltando lá para a obra do Espiritismo e tudo mais, a questão do fascínio, de você ser obsediado por conta própria, quem muito busca, uma hora encontra. Você ficar ali sempre querendo pedir, ah, seu Zé Pilintras, ah, não sei o quê, entendeu? Uma hora vai chegar um espírito lá se apresentando para o seu Zé Pilintras, Aham. usando esse nome. Mas Aham. é ele, será? No começo ele vai se apresentar lá com umas mensagenzinhas bonitinhas, Aham. para ganhar a tua confiança, Sim. entendeu? Para te manipular, trazer você pro teu lado, para Aham. te persuadir. Aí quando você menos esperar, ele já tá tomando conta da tua vida. Entendeu? Ele já Sim. tá ali É a importância de ter um você terreiro já tá formado sendo também. julgado ali por ele, subjugado por ele de uma forma, de um espírito que se apresenta pelo nome do Zé Pilintra, pode ser Sim. qualquer outro espírito, entendeu? E aí, A gente tá falando aqui no caso do seu Zé, mas a gente tá pegando um exemplo mais conhecido, né, pai? mais Mais conhecido, conhecido, sim, eu entendeu? entendo Então, totalmente. tem que ter esse cuidado e não buscar, tem que ser algo que vem naturalmente, Sim, aham. entendeu? Então não é, e também não é direto que vem. Se tiver alguma coisa está fazendo errado na tua vida, Sim, entendeu? aham. Se de fato é um espírito de luz que está se comunicando com você direto, Aham. entendeu? Então ou você não está mudando a tua conduta para ele precisar sempre estar dando essa mensagem para você, Uhum.
entendeu? Ou você tá fazendo uma coisa muito errada, Muito errada. ou você tem um caminho muito iluminado e tá perdendo teu tempo aí, tem que abrir, sei lá, um É, centro tem que gigantesco aí, fazer um entendeu? instituto. Entendeu? Alguma coisa você tá fazendo de errado. Assim, eu acho que na hora, quando eu sinto algum guia presente fora do terreiro, é sempre quando às vezes vem dar um sinal de alerta, né? Às vezes, não sei, tô aprendendo ainda, mas quando eu sinto, eu acho que eu fico esperto com o que pode acontecer ali. Eu cuido dos Uma passos, outra, eu uma dica, diminuo a né? velocidade ali, por exemplo, do carro, sim. Eles nunca vão se aproximar para atrapalhar teu dia a dia. Sim, aham, tem isso Nunca. também, aham. Entendeu? Então, se você está Aham. trabalhando e está sentindo uma presença ali, então não é espírito de luz. Aham. Entendeu? Então, eles vêm em momentos que não atrapalham o teu dia a dia. Geralmente próximo a dormir, ou logo quando você acorda. Entendeu? Aham. Entendeu? Por exemplo, trazendo para minha caminhada, né? Depois da minha feitura, o seu Tupinambá fala bastante disso. Agora a tua vida é pública. Então, vamos usar bastante do que você passou como exemplo. Né? No meu aniversário, tava lá em casa e tudo mais, eu senti a presença do Pai João do Congo e do seu Sete Catacumbas. Aham. Durou 1 minuto.